Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 8 do Evangelho de São João, dos versículos de 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si aqui judeus que tinham acreditado nele. Gente que tinha ouvido a palavra de Jesus e, ouvindo a palavra de Jesus, tinha se convertido. Jesus convida, exorta esses judeus à liberdade. Mas Jesus mostra que a liberdade é um caminho, que a liberdade nasce da fé nele, nasce do crer nele, nasce do ser discípulo de Jesus. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados e amadas de Deus, permanecer na palavra de Jesus, permanecendo em Jesus, se é discípulo de Jesus, quem segue Jesus, quem permanece com Jesus, quem verdadeiramente vai atrás de Jesus é discípulo de Jesus. E quem é discípulo de Jesus conhece a verdade, quer dizer, Jesus é a verdade, e conhecendo a verdade se torna livre. A verdade nos liberta. A verdade de Cristo nos liberta. A verdade de Cristo nos dá vida nova. Continua Jesus, ou melhor, continua aqui o Evangelho. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós os tornareis livres? Amados e amadas de Deus, não percebem, não conseguem perceber que a liberdade está no meio dos homens, que a verdade está no meio dos homens. Quem conhece a verdade de Jesus Cristo, quem se encontra com Jesus Cristo, que é a verdade, se torna livre. E os judeus objetam que nunca foram escravos de ninguém. Jesus responde: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Amados e amadas de Deus, escravos do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Amados e amadas de Deus, escravo do pecado. O pecado é aquilo que nos escraviza. O pecado é aquele que nos afasta de Deus. O pecado é aquilo que nos insere na trama do pecado. O filho não. O filho é aquele que foi libertado por Jesus. E sendo libertado por Jesus, ele permanece para sempre na casa. Ele é filho. Diante do Pai, ele é filho. Continua Jesus: bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra para os judeus. Os judeus pensam que são descendentes de Abraão. Reivindicam ter Abraão por pai, mas procuram matar Jesus. Procuram matar Jesus porque não acolhem a palavra de Jesus. E Jesus diz: mais ainda, eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Jesus revela o Pai. O seu Pai é Deus. Os judeus, eles falam do seu pai da terra. Eles falam de Abraão, mas não foram capazes de entrar no mistério de Abraão. Por isso, eles respondem: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Amados e amadas de Deus, quer dizer, praticai as obras de Abraão, vivei como Abraão, caminhai como Abraão. E continua: mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Jesus revela a verdade que ouviu de Deus. Jesus veio do Pai, ele revela para nós o Pai. E continua: vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram então: nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Jesus respondeu: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que saí e vim, não vim por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Amados e amadas de Deus, Jesus veio do Pai, Jesus foi enviado pelo Pai, Jesus revela para nós o Pai. Ele veio do Pai. E se os judeus conhecessem Jesus, se os judeus soubessem quem era Jesus, amariam Jesus. Amados e amadas de Deus, que essa palavra de Deus nos ajude no nosso caminho de liberdade, nos ajude a percebermos que Cristo é aquele que nos liberta, Cristo é a verdadeira liberdade, Cristo é aquele que verdadeiramente nos torna livres. Intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.